15 de novembro é comemorado o Dia da Proclamação da República. Aqui no estúdio a gente recebe o historiador Rodrigo Machado. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, Lene. Rodrigo, essa data não é uma data que as pessoas lembram assim com facilidade, né? Normalmente lembram do 7 de setembro, mas por que essa data é tão importante de ser comemorada para a história do Brasil? Ela é importante porque é uma reafirmação de símbolos cívicos nacionais, né? Além de ser uma rememoração da história do Brasil, é também uma marca da nossa republicanidade. Então, lembrar o 15 de setembro não é só apenas um feriado nacional, mas também é uma marca da nossa própria história e de lembrar nossos valores. E a proclamação, ela ocorreu em que cenário? Por que ela ocorreu? Por que ela foi tão importante? Ela ocorreu no cenário de transformações políticas muito importantes no Brasil no final do século XIX. Né? O Império já estava em declínio desde a década de 70, após a Guerra do Paraguai, né? Conflitos com o exército, com a igreja, também muito influenciada pelo fim da escravidão. Então é um cenário de instabilidade política muito grande, né? E que fazia com que a sociedade se transformasse muito rápido. Né? Então, a partir de setores da elite, principalmente da elite do exército, descontente com os caminhos que o Brasil estava se tomando naquele momento, né, via a monarquia, então começa a se pensar em transformações políticas. Né? E, principalmente, era uma tentativa de mudar uma reforma do governo e, com uma quartelada, com um golpe, acaba, então, em 15 de novembro, se instaurando a República. Ok. Teve muito impacto aqui em Ouro Preto, né, que era uma cidade que vivia também, né, sob o domínio da monarquia. Sim, Ouro Preto, a imperial cidade de Ouro Preto, né, era um símbolo muito forte da monarquia, com uma elite monarquista muito consolidada. Né? A proclamação da República, ela, a princípio, é um choque. Né? Um choque, o Afonso Pena, quando assume o governo do Estado, assume sob protestos, por não ser um republicano histórico, e algumas elites, como, por exemplo, Diogo de Vasconcelos, que foi um importante político e historiador de Ouro Preto, um membro atuante do Partido Conservador, vai ser contra a posse. Então, é uma cidade que sofre muito por ser um símbolo grande e acaba sendo jogado em um cenário de transformações políticas e também urbanas, e que deixou a cidade um pouco órfã politicamente. E depois vem a transferência da capital em 1897, que agrava ainda mais esse cenário republicano. Ok. São quase 130 anos de república, né? Quantos presidentes a gente já teve? Agora com o Michel Temer, a gente está no 37º presidente, né? Aí com Jair Bolsonaro, o presidente eleito, será o 38º. Ok. E nesse cenário, assim, são tantos anos, né? Muitas mudanças nessa forma de governo, ela permanece com os mesmos valores da proclamação ou não? A gente teve muita mudança? Muitas mudanças, né? Em absoluto, a República Brasileira é a mesma, né? Na própria Primeira República, que dura por volta de 1889 até ali o governo Vargas, são duas, né? A República das Espadas, com Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto, depois teve a República Oligárquica, então o Estado Novo, então várias transformações ao longo desses 130 anos, né? Baseados em golpes, o golpe do Getúlio Vargas, o golpe de 64, então tem uma série de transformações. Então, por mais que seja republicano, as formas de governo, de eleição mudou, de representatividade mudou, então não é a mesma república, né? Isso é uma marca do tempo, uma marca da história. Ok, mas o que você pode falar assim que é o principal ponto da república? A principal característica? A principal característica é a valorização da democracia, né? A república, em sua fundamentação, além de ter aí os princípios de igualdade, os princípios de liberdade política, né, e de participação pública, participação popular, a democracia ela é a base fundamental da sua existência. Né? Então, acho que a república, é claro que existem outros regimes não republicanos que também são democráticos, né? Mas nós estamos em um Estado democrático por excelência, né? Um Estado democrático de direito. Né? E os valores republicanos, os valores cívicos, sociais e de civilização, de cidadania, né,
estão embrincados nisso. Então, acho que os grandes valores republicanos é justamente a democracia, né, e a voz do povo como a voz soberana. Tá certo. Rodrigo, muito obrigada, viu, pelas conversas. Eu que agradeço. Obrigada. Veja agora as vagas disponíveis no Cine Mariana.